Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado nos dias 4 e 5 deste mês, em Salvador, na Bahia. O encontro é anual e sempre define os rumos da justiça brasileira para os 12 meses seguintes. É o momento para o estabelecimento de metas concretas para a magistratura e para os tribunais de todo o país. Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, este ano, a 17ª edição do Encontro Nacional do Poder Judiciário teve como parceiros o Tribunal de Justiça da Bahia, o Governo do Estado baiano e a Prefeitura de Salvador. Nos 2 dias, o evento reuniu presidentes e corregedores dos 91 tribunais do país, integrantes da rede de governança colaborativa do Poder Judiciário, para discutir sobre as metas da justiça brasileira para 2024. No primeiro dia, o presidente do STF e do CNJ, o ministro Luiz Roberto Barroso, realizou uma conferência magna que, entre outros assuntos, anunciou a criação de um exame unificado para a magistratura e medidas para aumentar a equidade racial no judiciário. Nós faremos um provão nacional que funcionará como um requisito de habilitação para realizar os concursos. Cada tribunal continuará com toda a sua autonomia para realizar o seu concurso, constituir as suas bancas, seguir as suas próprias regras. O provão nacional vai ser apenas um requisito de habilitação. Um outro projeto que nós estamos formatando ainda e que ainda vou conversar internamente no Conselho Nacional de Justiça, mas que já tem um apoio geral, é relativo à questão da equidade racial. No segundo dia de evento, o conselheiro do CNJ, Luiz Fernando Bandeira de Mello, falou sobre os desafios da inteligência artificial no Poder Judiciário. Ninguém quer um juiz robô. Isso não passa na cabeça de ninguém, no CNJ e mesmo na alta direção dos tribunais, criar um juiz robô que simplesmente possa receber o input da ação no PJE, e proferir uma sentença ou acórdão automaticamente. Isso não é um projeto, não é o que buscamos. Mas sim, o que buscamos é ter uma ferramenta à nossa disposição que nos dê mais velocidade. No último dia, foi anunciado as 11 metas da justiça brasileira para o próximo ano. A intenção é que os tribunais do país garantam à população um serviço mais rápido, eficiente e de qualidade. O ministro Luiz Roberto Barroso falou sobre estas metas já na sessão plenária do STF em Brasília. Meta 1, julgar mais processos que os distribuídos. Meta 2, julgar os processos mais antigos. Meta 3, estimular a conciliação. Meta 4, priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais. Meta 5, reduzir a taxa de congestionamento, exceto execuções fiscais. Meta 6, priorizar o julgamento das ações coletivas. Meta 7, priorizar o julgamento dos processos dos recursos repetitivos. Meta 8, priorizar o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Meta 9, estimular a inovação no Poder Judiciário. Meta 10, impulsionar os processos de ações ambientais. E a meta 11, julgar com preferência os processos relacionados à infância e à juventude. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Fábio César Oliveira, coordenador do Departamento de Gestão Estratégica e juiz auxiliar da presidência do CNJ. Converso também com Fabiana Gomes, diretora do Departamento de Gestão Estratégica do CNJ. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o doutor Fábio. Doutor Fábio, antes da aprovação das metas no encontro, houve toda uma preparação, inclusive uma discussão com a sociedade sobre as propostas que seriam levadas ao encontro. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco da importância dessa discussão com a sociedade, do alcance que ela teve, como é que ela se deu em 2023, preparando-se para 2024. Por favor.
consulta à sociedade, a participação dos magistrados e servidores do Poder Judiciário, ela é prevista na Rede de Governança Colaborativa, e ela já existe desde a Resolução 198 de 2014, e hoje também é disposta na Resolução 325 para o planejamento da Estratégia Nacional do período 2021 e 2026. Ela é um sinal que o Poder Judiciário, o CNJ, está aberto a uma construção colaborativa e a oitiva de todos os interessados na definição das metas do Poder Judiciário. Então, é uma forma dos servidores e magistrados participarem nas reuniões preparatórias, sugerirem diretrizes para o CNJ e depois, por meio da consulta pública, essas propostas e sugestões serem verificadas de acordo com o apoio da população e dos interessados a favor ou contrariamente a essas sugestões. Doutora Fabiana, eu pediria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse processo, especificamente neste ano. Que setores da sociedade participaram? Como é que se deu essa participação? Os próprios tribunais, eles realizam seus processos de gestão participativa, que em geral é no mês de junho, julho e agosto. Então, os próprios tribunais, eles realizam consultas públicas, audiências públicas ou outros métodos de gestão participativa. A gente percebe que há uma consolidação dos próprios coordenadores dos ramos de justiça, e a gente recebe essa proposta na segunda reunião preparatória, que acontece em geral no mês de agosto. Então, o Conselho Nacional de Justiça faz uma análise com base nos desempenhos, nos dados estatísticos, a gente faz uma consolidação, a consulta pública, que também o Conselho Nacional de Justiça realiza, tem participação não só da sociedade, como do sistema de justiça. Então, o Ministério Público, a Advocacia, Defensoria Pública, a gente teve participação maior do que do ano passado. Foram cerca de 2.000 manifestações este ano de 2023, e, para tanto, a gente faz a consolidação e leva para votação aos presidentes dos tribunais no Encontro Nacional, que ocorreu agora nos dias 4 e 5 de dezembro. Doutor Fábio, essa participação da sociedade, eu imagino, faz toda a diferença, né? Naturalmente, ouvir outras partes interessadas, outros setores, com certeza agrega, contribui para que o resultado final seja melhor. O senhor diria que, neste ano, essa participação recorde a que se referiu a doutora Fabiana, deu frutos ainda melhores? Qual é a avaliação que o senhor faz? A participação desse ano, como foi dito, foi a maior comparada com os últimos anos, né? E isso é importante para demonstrar que o Poder Judiciário está aberto a ouvir a sociedade, que o Poder Judiciário constrói suas políticas e suas metas de gestão a partir dessa aderência aos anseios que a sociedade tem em relação à sua atuação. Isso não somente é uma fonte de legitimação para a atividade do Poder Judiciário, mas também reforça as melhores práticas de governança, que elas não são mais fixadas exclusivamente pela cúpula do Poder Judiciário, mas contam também com a adesão da sociedade civil, que ao final é a destinatária da prestação do nosso serviço. Doutora Fabiana, uma vez ouvida a sociedade, esse processo chega ao fim, o que acontece em seguida? Há uma peneira, as propostas são levadas a alguma instância antes de chegarem ao Encontro Nacional para aprovação? Como é que se dá isso? Então, a gente faz uma consolidação, né? A gente apresenta novamente para a Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento, que é coordenada pelo conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Atualmente é coordenada pelo conselheiro Richard Paikin, que previamente até a consulta pública a gente faz essa análise junto com essa comissão permanente de conselheiros e também com a presidência. A presidência aqui, no caso, o próprio secretário de Gestão Estratégica e Projetos, que é o nosso CEP, e os juízes auxiliares que coordenam o DGE, no caso, o Dr. Fábio César dos Santos Oliveira. Na volta, então, da consulta pública, o Conselho Nacional de Justiça observa o percentual de concordância, discute com essa comissão permanente dentro do Conselho Nacional de Justiça, para
Então, a gente fazer o famoso caderno de votação das metas nacionais, que é levado para o encontro nacional e para apreciação e discussão final na plenária, junto com os órgãos do Poder Judiciário. Doutor Fábio, depois de cumprido todo esse ritual, um ritual importante, chega o momento do encontro nacional. Gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre a realização do encontro em si, e em seguida a gente aborda a aprovação das metas. Por favor. O Encontro Nacional do Poder Judiciário é a reunião mais importante do Judiciário brasileiro. Nela participam não somente o presidente do Conselho Nacional de Justiça, dos tribunais superiores, com exceção do Supremo Tribunal Federal, de todos os segmentos da Justiça, eleitoral, trabalho, federal, estadual e militar. A partir dessa reunião, nas setoriais de cada segmento, são ouvidos os representantes de cada um desses tribunais e as metas são discutidas, modificadas para eventual aprovação ou rejeição. E, doutor Fábio, dessas 11 metas, o que o senhor diria que é mais importante? Vamos começar pelo que o senhor acha que é mais definidor, que vai marcar o ano de 2024. Claro, a gente pretende falar de várias das metas, mas eu queria, antes de mais nada, o filé, vamos dizer assim. Mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos do 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado nos dias 4 e 5 deste mês. Para falar sobre o assunto, os nossos convidados são o Dr. Fábio César Oliveira, coordenador do Departamento de Gestão Estratégica e juiz auxiliar da presidência do CNJ. Também conversamos com Fabiana Gomes, diretora do Departamento de Gestão Estratégica do CNJ. No bloco anterior, doutor Fábio, eu deixei uma questão no ar. Eu pedi que o senhor nos desse o destaque das 11 metas aprovadas, o que o senhor acha que é o mais importante. Todas certamente têm alguma importância, mas o que o senhor diria que é o mais importante para o cumprimento em 2024? A principal demanda que a sociedade brasileira tem para com o judiciário é a celeridade e a resolução adequada dos processos. O CNJ ele empenhou em 2023 como meta para o ano seguinte, como o maior esforço dedicado à meta nacional número 2, que é a de julgamento dos processos mais antigos. Essa meta ela já foi incorporada na nossa lista desde 2009, porém ela era incorporada com percentuais inferiores à totalidade do compromisso de julgamento desses processos mais antigos. E o que acontecia? Havia um remanescente de estoque de processos que não era atacado. O compromisso do CNJ em 2023, assumido com quase a totalidade dos segmentos de justiça, foi que a totalidade dos processos mais antigos do Poder Judiciário, dentro de um recorte temporal, fosse julgada, para que o Poder Judiciário possa olhar para o futuro, a construção das suas ações, com uma resposta efetiva para a sociedade brasileira em relação a esses processos que mais demoram. Doutora Fabiana, eu pediria que a senhora desse os destaques, na opinião da senhora. Entre as 11 metas, quais são as mais importantes na sua avaliação? Eu tenho que repetir, né, porque de fato a meta 2 foi a que foi mais empenhada pela presidência para que a gente pudesse garantir a razoável duração do processo. Mas eu também trago mais alguns outros pontos, como, por exemplo, a aprovação pelo Superior Tribunal de Justiça da Meta 8, que é a Meta Nacional 8, que trata sobre a priorização do julgamento dos processos relativos à violência doméstica e relacionados ao feminicídio. É uma meta nacional que já era aprovada pelo ramo da Justiça Estadual, né, que é o ramo de competência, e o Superior Tribunal de Justiça, para 2024, pegou também esse desafio. Isso é um tema altamente de relevância, né, e importância para a sociedade.
Doutor Fábio, neste ano me parece que há uma novidade. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. Mas me parece que é, de fato, uma novidade, uma certa prioridade para casos que envolvam comunidades indígenas e quilombolas. Gostaria que o senhor nos falasse sobre isso. Por que isso foi adotado? Qual é a importância do assunto? Prioridade para julgamento de processos relacionados às comunidades indígenas e quilombolas foi incluída na Meta 10, que já era direcionada às ações ambientais, como uma resposta à necessidade de proteção dessas populações mais vulnerabilizadas. Essas populações elas já contam com uma proteção constitucional no artigo 231 e no artigo 216, tanto em relação a comunidades indígenas e quilombolas, mas elas têm sido vítimas de ações que têm ampliado a situação de risco em que a preservação dos seus hábitos e costumes podem ser objeto de violações. Então, o CNJ, atento a essa preocupação da sociedade, atento à situação de vulnerabilidade dessas populações, incluiu na Meta 10 a prioridade de julgamento desses assuntos relacionados tanto às comunidades indígenas e comunidades quilombolas. Doutora Fabiana, há também uma prioridade dada à tecnologia, ao uso da tecnologia, da inteligência artificial. O que é exatamente essa meta, por favor? O uso da tecnologia é uma política pública, né, uma política judiciária do próprio CNJ, né? Ela já foi uma meta nacional, mas a gente vem fazendo um projeto, um programa do Justiça 4.0, que incentiva toda essa questão da transformação digital no Poder Judiciário. Já em 2023, né, a gente não tem uma meta específica que fala sobre a transformação digital. Entretanto, têm sido feitas visitas institucionais em diversos tribunais para que a gente possa acompanhar a implementação da política, que existem algumas resoluções do CNJ que tratam da transformação digital. Doutora Fabiana, as metas são direcionadas especificamente a determinado tribunal, a determinado segmento de justiça, ou elas são genéricas para o cumprimento de todos indistintamente? A meta 1, que é julgar mais do que entra, é para todos os ramos de justiça, para os tribunais superiores, e por isso, né, ela é tão importante. Mas a gente tem metas, como, por exemplo, voltadas para as ações coletivas, que ela é só destinada para tribunais superiores. Tem a meta 6, meta nacional 7, que elas são específicas dos tribunais superiores. A gente tem a meta da conciliação, que só são voltadas para 3 ramos de justiça: Justiça Federal, Justiça Estadual e Justiça do Trabalho. E assim, né, de acordo com a competência, né, do ramo de justiça, a gente vai discutindo e incentivando que os ramos aprovem determinados temas e determinadas metas nacionais. Doutor Fábio, as metas estão definidas para o ano que vem, 2024 está logo ali. Começou o ano, como é que se dá a aplicação das metas? As metas elas servem como diretrizes para a ação dos tribunais. Então, os tribunais, ao terem as metas, poderão organizar suas ações, suas políticas e dirigir seus recursos para o cumprimento delas. Um bom projeto de gestão, ele inicia com conhecimento da situação experimentada pela unidade. É preciso que cada tribunal analise suas estatísticas, analise o foco de trabalho que deve ser priorizado e, a partir daí, direcione recursos e grupos de trabalho para que essas metas sejam atendidas. Que o tribunal e a unidade possam fazer um planejamento exequível para a realização dessas metas, né? Coordenando e vendo acompanhamento de trabalho, índices de cumprimento, e o CNJ se põe como parceiro dos tribunais. É um trabalho de colaboração, como disse o doutor Fábio, doutora Fabiana, mas há alguma fiscalização ao longo do ano ou ao final do ano? Como é que funciona isso? Existe todo um acompanhamento durante todo o ano. Atualmente, 2023, ele representou um marco no monitoramento das metas nacionais do Poder Judiciário, uma vez que a gente, por meio do DataJud, que é a Base Nacional de Dados Processuais, a gente pôde fazer um painel
Esse painel, portanto, ele permite a extração dos dados da base de dados do próprio tribunal. Mensalmente é feito um upload, faz uma carga, né? E a gente pode fazer esse acompanhamento. As reuniões preparatórias ao encontro nacional são grandes instâncias que, inclusive, a gente mostra o cumprimento parcial das metas, e o Conselho Nacional de Justiça, ele coordena, né, a rede de governança colaborativa do Poder Judiciário, e a gente pode conversar constantemente com cada ramo de justiça. Esse desempenho dos tribunais, dos segmentos, estão disponíveis ao público ou apenas ao Poder Judiciário internamente? Público, então qualquer cidadão e cidadã pode acessar no portal do CNJ esse painel e identificar de forma clara o quantitativo de processos por cada tribunal. Claro, nesse caso, está voltado para o cumprimento das metas nacionais. Uma última pergunta, doutor Fábio. No final de 2024, eu imagino que vá se avaliar o cumprimento das metas estabelecidas nesse mês de dezembro de 2023. Se a gente olhar para o passado agora, o senhor diria que as metas estabelecidas em 2022 para 2023 foram devidamente cumpridas, satisfatoriamente cumpridas? Sim, nós tivemos um bom cumprimento em relação a quase todas as metas. Em razão desse bom cumprimento dessas metas é que nós podemos reajustar as diretrizes para 2024. Cito como exemplo a meta nacional número 8, que trata de feminicídio e violência doméstica, que em razão do bom cumprimento da meta é que foi possível sugerir aos tribunais um reajuste maior do patamar mínimo de cumprimento dessa meta. Então, o Judiciário faz essa reflexão a partir do cumprimento dessas metas, um cumprimento adequado em relação à meta 1. Em todas as informações prestadas por vocês dois, como disse a doutora Fabiana, podem ser conferidas no site do CNJ, na página, na internet. O endereço é cnj.jus.br. Nós chegamos, portanto, ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação do doutor Fábio César dos Santos Oliveira, coordenador do Departamento de Gestão Estratégica e juiz auxiliar da presidência do CNJ. Agradeço também a doutora Fabiana Gomes, diretora do Departamento de Gestão Estratégica do CNJ. Muito obrigado mais uma vez. Agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Os destaques dos tribunais dessa semana também são do Encontro Nacional do Poder Judiciário. Um dos pontos altos foi a premiação dos tribunais laureados pelo Prêmio CNJ de Qualidade neste ano de 2023. A premiação Diamante na categoria Tribunais Superiores foi para o Tribunal Superior do Trabalho. Na categoria Justiça Estadual, os vencedores com a premiação Diamante foram o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Tribunal de Justiça de Goiás, Tribunal de Justiça do Amazonas, Tribunal de Justiça de Roraima e Tribunal de Justiça de Rondônia. A premiação Excelência foi para o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, que também venceu o Prêmio Diamante na categoria Justiça Eleitoral. Outros segmentos da Justiça também foram agraciados, onde os tribunais são classificados em 4 categorias: Excelência, Diamante, Ouro e Prata. E para finalizar o nosso giro, o lançamento do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. O presidente do STF do CNJ anunciou a novidade que já está em prática na Suprema Corte e será replicada por todo o Judiciário. A gente precisa ser capaz de utilizar uma linguagem mais compreensível para as pessoas de uma maneira geral. E, portanto, nós estamos lançando um pacto pela linguagem mais simples. E um pouco para dar o exemplo, nós começamos a fazer isso no Supremo Tribunal Federal. Ao final de todo julgamento importante de plenário, nós divulgamos uma informação à sociedade explicando da forma mais didática e simples possível o que foi decidido. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! No último dia 10 foi celebrado o aniversário de 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Por isso, o CNJ celebra e luta para proteger os direitos conquistados e convidar toda a sociedade para refletir sobre a garantia dos direitos civis, políticos, sociais e ambientais de toda a população. Por aqui, reafirmamos nosso compromisso com a pauta, por meio do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, criado para garantir a efetivação desses direitos na justiça brasileira. Simplificar a linguagem é uma das chaves para que o Judiciário facilite a comunicação com a sociedade e torne a informação mais acessível, que é um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição. Nesse sentido, durante o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário, foi lançado o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. Veja em nosso post especial mais informações sobre o assunto. No Dia da Justiça, a Corregedoria Nacional de Justiça levou o programa Solo Seguro para as favelas. Na primeira edição, na favela do Alemão, foram entregues centenas de títulos de propriedade. Além da regularização fundiária, o Solo Seguro Favelas pretende estimular a oferta de serviços públicos nessas áreas, como água, luz, esgoto, coleta de lixo, educação, saúde e assistência social. A ideia é promover um resgate da cidadania da população local que sofre ainda com sérios problemas de exclusão alimentar, por exemplo. Por hoje é só. Até a próxima! Agora vamos ao quadro Uma História. É aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Durante algumas visitas na área rural de Oriximiná, tive a oportunidade de conhecer o território quilombola de Cachoeira Porteira, a cerca de 160 quilômetros da área urbana. Para se chegar em Cachoeira Porteira, são necessárias de 4 a 18 horas de navegação fluvial, a depender da velocidade da embarcação. Quando cheguei em Cachoeira Porteira, fui recepcionado por inúmeras pessoas da comunidade que me pediram ajuda. Pessoas que, em razão do seu isolamento, mesmo com os esforços do poder público local, desconheciam seus direitos, não tinham acesso à justiça, tampouco a diversos serviços para a garantia de sua cidadania. Eu ouvi com atenção os relatos e pedi para que me esperassem. Eu disse a eles naquela oportunidade: eu volto. Por gostar de estar em meio à população resolvendo seus problemas, eu não tive a menor dúvida. Era chegado o momento de mais uma vez nos reunirmos com os órgãos e instituições parceiras para a realização da segunda edição do projeto Ação Cidadania Itinerante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O projeto tem por objetivo alcançar os lugares menos acessíveis e as pessoas mais carentes, garantindo o seu acesso à justiça. Mais de 60 profissionais aceitaram o desafio e enfrentaram 18 horas de navegação na Unidade Básica de Saúde Fluvial, gentilmente cedida pela Prefeitura de Oriximiná para a realização da ação. Lembro-me de que quando chegamos à Cachoeira Porteira, no dia 25 de setembro de 2023, fomos recepcionados com grande festa pela comunidade. Naquele momento, com grande satisfação, me dirigi àquelas pessoas e disse: eu não disse que voltaria? Inúmeros serviços foram oferecidos durante a ação, tais como julgamento de processos judiciais, expedição de certidões de nascimento, casamento, título de eleitor, carteira de trabalho, RG, alistamento militar, cadastro e obtenção de benefícios sociais, atendimento médico, odontológico, vacinação de crianças, adolescentes e adultos, distribuição de medicamentos, palestras educacionais e corte de cabelo gratuito. Durante os 5 dias de ação, foram realizados mais de 4.500 atendimentos. Resolvemos problemas de famílias inteiras que não tinham um único documento de identificação. Naquela oportunidade, inclusive, uma liderança indígena veio até mim, sorrindo, me abraçou e disse: com documento, agora crianças de meu povo podem estudar. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.